Olá pessoal, vamos responder as questões do simulado, ok? A primeira era se o direito à vida é absoluto ou relativo. Então, é importante, antes de responder uma questão, é você ver qual é o contexto em que está essa questão. Essa pergunta ela se encontra, né, quando nós estudamos os crimes contra dos crimes contra a vida, né? Então, a primeira coisa, então, do título 1 dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Então, nós vimos quais são os crimes contra a vida, vimos a questão da pena de morte, e aí surge duas questões, né? O direito à vida é relativo ou não, e se o direito à vida é indisponível. Com relação ao direito, se o direito à vida é relativo, né? Sim, o direito à vida ele é relativo. Por quê? Porque nós temos as causas de excludentes de ilicitude, né? A legítima defesa, o estado de necessidade, nós iremos estudar tudo isso, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, por essa razão se diz que o direito à vida ele é um direito relativo. Você tem outras leis que vão tornar que vão fazer com que isso não, com que matar alguém não seja crime. Depois vem a pergunta se o direito à vida é indisponível, né? O direito à vida ele é indisponível, né? Ninguém pode renunciar à vida, né? Inclusive você até pode usar de violência para impedir com que uma pessoa se mate, ok? Depois a próxima questão. Nós fomos para o homicídio, e lá no homicídio nós vimos o homicídio simples, nós vimos o homicídio qualificado, né? E a questão, ela era com relação ao homicídio qualificado. Estudamos as privilegiadoras, né? Estudamos as qualificadoras. É muito para responder essa questão do homicídio. É possível o homicídio ser privilegiado e qualificado? Então, essa questão você tem que saber primeiro, tem que lembrar das qualificadoras, né? Nós temos as qualificadoras de ordem subjetiva e de ordem objetiva, né? As de ordem subjetivas, elas revelam o quê? Os motivos determinantes do crime, né? Motivos do crime. E as subjetivas, e as objetivas, perdão, as objetivas, né? Deixa eu colocar aqui, as objetivas, elas consideram a maneira, a forma, né? Então, quais são elas? Subjetivas, a gente tem um motivo torpe, né? A gente tem um motivo fútil, né? Assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. A questão aqui contra a mulher por razões do sexo feminino e contra a autoridade. Então, aí surge essa primeira questão. Ele pode ser privilegiado e também pode ser qualificado? Então, vamos à resposta. Sabendo, né, tendo como princípio, primeiro, quais são as razões que levam um homicídio a ser privilegiado, nós vamos ter que levar em consideração se isto também pode ser qualificado. Esse homicídio pode ser qualificado. Então a pergunta: pode ser o homicídio privilegiado e ao mesmo tempo qualificado? Em primeiro lugar, as privilegiadoras, elas serão sempre subjetivas. Quer dizer, porque todas elas se referem ao motivo pelo qual o agente cometeu o crime. As qualificadoras, elas podem ser ou subjetivas ou objetivas. Então, será possível o homicídio ser privilegiado e
qualificado quando as circunstâncias privilegiadas, que são todas subjetivas, concorrerem com qualificadoras objetivas, né, que se referem, ou seja, aquelas qualificadoras que se referem ao modo como o crime foi cometido. Então, aqui eu dou o exemplo, a pessoa mata por emboscada o traidor da pátria. O crime, neste caso, foi cometido em razão de relevante valor social, porém foi de forma covarde, pois impediu qualquer possibilidade de defesa da vida, defesa da vítima. Ok? Então, sim, é possível o homicídio ser qualificado e também, ao mesmo tempo, privilegiado. Muito bem, vamos agora para a questão do crime de induzimento, instigação ao suicídio, né? Ou a automutilação. Então, a perguntinha aqui nesse que eu acho que é a perguntinha, talvez, a melhor pergunta, né? Que você pode fazer é com relação à objetividade jurídica desse crime, né? Qual é a objetividade jurídica desse crime? Muito bem, vamos dar uma analisada. O suicídio, veja, ele tem como... O suicídio, ele tem o bem jurídico protegido no suicídio, no crime de suicídio, é a vida humana extrauterina, ok? Já o bem jurídico protegido na automutilação é a integridade física. Por isso que essa questão é uma questão importante, né? É uma questão importante. Muito bom, muito bem. Depois nós vamos para o crime de infanticídio. E vamos ver qual a nossa perguntinha no infanticídio. No caso do infanticídio, a pergunta ela foi com relação a qual a teoria que foi adotada, né? Qual a teoria que foi adotada nos casos de infanticídio, né? Para nós podermos tipificar como infanticídio. Então, em outros países, o sistema adotado em relação à situação do sujeito ativo, né, é o psicológico, assentado no princípio da honra. Isso em outros países. Ou seja, a mãe, para esconder a gravidez fora do matrimônio, em virtude de uma desonra gerada, psicologicamente angustiada diante do tormento moral, mata o próprio filho após o parto. Certo? No Brasil, não se leva em conta o motivo da desonra, mas sim o desequilíbrio físico e emocional em razão das dificuldades naturais que o parto causa à mulher. Por isso, a elementar sobre a influência do estado puerperal. Ok? Então, é o sistema fisiopsicológico, esse sistema que foi adotado no Brasil, e não o da desonra. Depois do infanticídio, nós vamos para o aborto. E qual foi a questão do aborto? A questão do aborto era o aborto humanitário. Né? Então vamos ao aborto humanitário. Artigo 128, né?
não se pune o aborto praticado por médico, né? Não se pune o aborto praticado por médico. E aí vem os dois incisos. Aí é o caso. O primeiro, o aborto necessário, e o segundo, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Né? Na nossa recordação, nós vimos o aborto praticado, né? O aborto necessário, né? Então, não tem outra forma de salvar a vida da gestante. Então, nós teremos o aborto necessário ou terapêutico, né? Terapêutico. Na verdade, é um estado de necessidade, né? Um estado de necessidade para salvar a vida da mãe. Já no inciso segundo, veja lá, tem que ser feito por médico, correto? Então, encontra-se o aborto sentimental, né? O aborto sentimental ou humanitário, né? Que é a permissão do aborto nos casos da gravidez indesejada em virtude do estupro, né? E aí vem a pergunta, quais são as condições legais? Então, 3 são os seus requisitos. Que o aborto seja praticado por médico, né? 3 são os requisitos. O aborto seja praticado por médico. Que a gravidez seja resultante de estupro. E que tenha o consentimento prévio da gestante ou de sua representante legal. São esses os 3 requisitos e os 3 únicos requisitos. Ok? Então, aí está a nossa recordação e a resolução dessas questões, muito rápido. E um grande abraço para vocês, um excelente feriado. E vamos torcer para que em breve tudo isso volte ao normal. Um grande abraço a todos e até mais.